Oi pessoal, tudo bem? Bom, para a aula de hoje eu falarei para vocês uma maneira mais simples e didática de como fazer uma citação, tá? Então aqui eu trouxe um artigo de notícia onde hoje a gente vai aprender em 5 formas diferentes, a maneira mais simples, tá? De vocês estarem realizando uma citação direta, uma citação indireta, uma citação de citação. Tá? Então, a maneira mais adequada e a melhor maneira de evitar algum plágio, né, acusações em relação ao que vocês colocam no trabalho de vocês é citar a fonte, citar o autor, né, ou autores, citar da onde vocês retiraram todas essas menções, aquele trechinho lá, justamente para garantir o embasamento teórico, né, nesse artigo de vocês que serão desenvolvidos aí, tá? Então, é muito importante porque a maioria dos professores, eles têm esses redatores de plágio, né? A gente consegue passar ali por um filtro e descobrir se houve uma cópia de algum autor sem citá-lo ou não. Então, nada melhor ou nada mais justo do que citar. Citar da onde é a fonte, tá? Essa citação direta. Prof, o que é citação direta? É um tipo de citação mais comum nos trabalhos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, então vai ficar bem fácil para vocês. É citar justamente a fala da pessoa, daquele autor, a ideia, transcrever aquilo, tá? Trechinhos dessa obra também e sempre determinar esse autor. O principal uso da citação direta é manter, é suportar o argumento que aquele autor defende, que aquele autor coloca, que aquele autor pontua. E assim que geralmente aparece nos trabalhos científicos, isso é muito comum. Você pontua o que o pesquisador, o que aquele autor, ele argumentou, sempre com as impressões sobre outros assuntos, ou até mesmo aquele assunto que embasa, né, e que é relevante para a área. Então, para fazer uma citação direta, a gente precisa indicar simplesmente essas informações, que é o sobrenome do autor, o ano que aquele trabalho em questão que está sendo citado foi publicado, a página, né, exata a qual retirou a citação, se é de um livro, se é de uma análise, se é de um artigo publicado, tá? E se a citação contiver algum trecho entre aspas, também tenho que colocar essas aspas simples, tá? Então, caso a frase ela seja citada primeiro entre aspas, né? Então, a referência ela deve ser feita da seguinte maneira, ó, tá até aqui em negrito para vocês. O sobrenome do autor, o ano e páginas. Simples assim. Com o sobrenome do autor, sempre em caps lock, ou seja, caixa alta. E a referência deve ser feita sempre dessa seguinte forma: o sobrenome, o ano, o número da página. E lá na referência, vamos deixar para uma outra etapa aí, tá? O vídeo de hoje justamente é para explicar para vocês como que desenvolve, como se faz necessariamente uma citação, né? Utilizando argumentos, pontuando o que o pesquisador argumentou ali, tá? Então, todas essas informações são muito importantes, por quê? Porque é um processo que a gente chama de peer review, né? Ou seja, nós vamos fazer uma revisão dessa citação, desse trecho, ou seja, uma conferência nessas informações levantadas dentro desse artigo. Então, é muito pertinente que vocês coloquem esse embasamento teórico, tá? No caso de citações de monografias, essas citações diretas, elas contêm todas as informações da mesma maneira, tá? Então, é muito importante que a gente coloque isso dentro dos artigos científicos, tá? Outras regrinhas muito importantes a se saber é sempre observar se o nome do autor já foi citado anteriormente no trabalho, no corpo do texto do trabalho. Se isso for o caso, então é indicado, né, só a inicial. Então não há necessidade mais de colocar a citação inteira, o nome inteiro dele ali, o sobrenome inteiro. Só a inicial já é o suficiente. Ou colocar inícios, né, de frase, segundo o mesmo autor, conforme o mesmo autor, né, contudo,
citado pelo autor acima, tá? Então, são exemplos para vocês arrasarem na hora de desenvolver o artigo científico de vocês, tá? Citação direta com recuo, tá? Quando tá aí recuadinho lá, aí diminui o número da letra, vai para 10, né? Fonte 10 ali, o espaçamento fica simples e esse recuo é de 4 centímetros, segundo as normas da BNT. Então, como que eu faço essa citação, né? O que acontece nesses casos de citações diretas? Ele tem, a partir do momento que passa de 3 linhas, né? Essas linhas completas, preenchidas, mas não são fundamentais para expor sempre determinado ponto, tá? Então, nessas situações, você quer colocar um trecho um pouco grande do autor, você quer citar ele, então é necessário esse recuo, tá? Passou de 3 linhas ali, então eu sempre tenho que deixar o espaçamento de 4 centímetros entre a margem, espaçamento simples e fonte no tamanho 10, tá bom? Essas são as regrinhas. Citações indiretas é uma outra forma muito popular de citar autores em trabalhos acadêmicos, tá? Que é indiretamente. Então, nesse caso, nós vamos reproduzir a ideia de um determinado autor, sempre nos apoiando nessa ideia, na ideia deles. Entretanto, nós não fazemos uma menção da sua obra, somente da ideia, do contexto, tá? O que você estará fazendo é basicamente, usar uma figura de linguagem, tá? Como que é isso, prof? Ó, aqui tem ali, certinho. Então, aqui tem algumas dicas também para quem tiver interesse em saber mais sobre figura de linguagem. Não é o foco dessa aula agora, tá? É justamente você colocar ali nomes que fazem parte, né, desse autor ou que mencionam esse autor, tá? Então, o recurso é particularmente útil quando não é necessário utilizar o mesmo raciocínio do autor, tá? Para chegar à mesma conclusão. Então, eu quero pegar a ideia dele, mas eu quero complementar. Então, eu vou citá-lo indiretamente. Eu não vou citar um trecho copiadinho ali, certinho, direto da obra. Não, eu vou citar a ideia dele, transformar a ideia dele num contexto a qual faz parte e faz o desfecho do meu trabalho, tá? Então, você precisa, por exemplo, às vezes, expor como um pensamento que você desenvolveu, similar à conclusão que tem esse autor. Então, essa a ideia e a conclusão original desse autor. Então, nesse caso, a citação ela é indireta, sim. E o ideal para mostrar que você está inspirado nesse autor, nesse alguém ali, é sempre mencionar a decisão que tomou por parte dele. Então, citações indiretas, elas não exigem que se mencionem páginas, não há necessidade do trabalho original ou do texto original ali. Basta mencionar o sobrenome do autor e o ano da publicação, sempre, tá? E sempre seguir com expressões afirma-se que, afirmado ou conclui, considera-se, expondo o raciocínio do tal autor, tá? Então, isso é uma citação indireta. Citação de citação é o famoso apud, que significa no latim, né? Citado por, junto a, tá? Então, é muito comum e precisa fazer referência de um trabalho que contém essa citação em si, né? Uma citação de citação, tá? E como que lida com esse problema? Incluir informações da maneira mais pertinente para o meu artigo. A BNT, ela tem uma solução adequada para você citar, né, uma outra citação de citação. Quando você não tem a obra original, mas você gostou da ideia de um autor e esse autor mencionou um autor muito antigo, vamos dizer assim. Opa, então peraí, eu gostei da ideia que ele desenvolveu, mas na ideia que ele desenvolveu, ele mencionou outro autor. Então, aí coloca-se o apud, é uma citação de citação. Então, quando a gente fala em citação de citação, a gente está querendo dizer que você não teve acesso ao texto original e precisou relatá-lo sob os olhos
de um outro pesquisador. O ideal é que mencione, né, é mencionar justamente o autor dessa ideia original na expressão APUD, simples assim, tá bom? E aqui a citação da internet, né? Então está cada vez mais comum citar páginas da internet, né? Nesse geral contexto. Não é obrigatório você colocar o nome, o número da página, o nome da página consultada, não, tá? Mas sempre colocar, por exemplo, aqui tem um exemplo bem bacana para vocês estarem olhando. Exame UOL, conforme mencionado na exame. Então, sempre colocar dessa maneira aqui, ó, tá? Em caixa alta. Como exame UOL, sempre em caixa alta, tá? Então, a data de publicação, a data do acesso, aí vai ficar lá na referência. Não se preocupem com isso por agora, tá bom? Bom, é uma aula simples. Após essa ideia, eu quero que vocês entrem no Classroom, porque tem continuidade dessa atividade. Além de um vídeo complementar, colocado por um outro professor lá, que ele explica direitinho, também tem uma atividade para vocês realizarem.